agora, que fala que mesmo que tudo esteja perdido ou em meio a uma tempestade, a voz do nosso Senhor é a única que todo ser, toda a natureza obedece. E quando Ele fala sossegai, tudo se acalma. E em nossa vida, mesmo quando estamos perdidos, nós podemos confiar na voz do nosso Mestre. Então vamos cantar o hino Ó Mestre, o mar se revolta, de número 379.
Nosso Deus, Ele é um Deus de milagres, amém? Ele é um Deus de promessas e é um Deus que cumpre todas elas. Ele prometeu ao povo de Israel que estaria com eles, em meio a todas as provações, e Ele esteve com eles. Ele abriu o mar para que eles pudessem passar, e a vontade dEle é de estar conosco para também abrir os nossos mares, lutar nossas batalhas conosco e nos ajudar a vencer. Nesse momento eu convido você a adorar a esse Deus que te ama, cantando conosco a música Caminho entre as Águas. Vamos aprendê-la. Levantei os olhos, eu vi o inimigo vindo atrás de mim. Logo eu temi, então clamei ao Deus de Israel. Quando levantei os olhos, eu vi o inimigo vindo atrás de mim. Logo eu temi, então clamei ao Deus de Israel. E Ele respondeu: marche, estenda a mão e o mar atravesse. Eu sou o Senhor, ouvi suas preces. Eu abrirei caminho onde é possível, no meio das águas tu passarás, meu filho. No silêncio vejas o que farei. Hoje é dia de libertação. Inimigos não se levantarão. Por ti eu lutarei. Por ti eu lutarei. Marche, estenda a mão e o mar atravesse. Eu sou o Senhor, ouvi suas preces.
Ana Júlia, me responde um negócio aqui. Nesse um pouco mais de um ano que nós estamos vivendo aí tempos pandêmicos, você já teve a sensação de que a qualquer momento aconteceria uma catástrofe a nível de mundo? Tipo, nossa, parece que o mundo vai acabar daqui a pouco. Você já teve essa sensação? Ontem mesmo à noite eu tive essa sensação numa conversa com a minha prima. A gente estava conversando e ela viu uma coisa sobre os tempos do fim no Instagram. E eu peguei e falei, cara, isso aí é só o princípio, né? Do que ainda está por vir. Mas quem está aos pés de Jesus sabe que Ele é o melhor lugar para se estar num momento como esse. Né? A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo porque eu venci o mundo. E não existe melhor lugar, né, para estar senão aos pés de Jesus. E a nossa mensagem para você essa manhã é: tenha Jesus no seu coração, porque pode acontecer o que for, o mundo pode cair, você estará em paz. E não é qualquer paz, é a paz que Ele nos dá. De sucesso e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira, só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza. Se coloque de pé e louve conosco. A glória dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. É esse o sucesso verdadeiro. Está no mundo, mas em Deus confiar. A glória dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz.
você está em paz. Estou em paz. Posso ouvir um amém? Nesse momento, eu convido a todos aqueles que puderem a se colocar de joelhos perante Deus para uma palavra de oração. Querido e amado Pai, estamos de joelhos, ó Deus, porque sentimos que estamos na Tua presença. E esse momento só é possível porque o Senhor permitiu, o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado para estarmos aqui. Nós lembramos, ó Pai, que muitas pessoas não podem estar aqui presentes, mas a Sua mão protetora, o Seu Santo Espírito está com cada um deles. Abençoe, ó Pai, o louvor, abençoe as histórias que ouviremos, abençoe também, ó Pai, o momento que iremos abrir a Tua Palavra. Que tudo que seja feito aqui nesta manhã, seja apenas para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoe os nossos amigos que estão nos assistindo através do YouTube. Que a Sua mensagem alcance, ó Pai, corações de muitas pessoas. E nos use todos os dias, ó Pai, para levar essa mensagem aos outros. E principalmente a viver essa mensagem. Nós pedimos, ó Deus, que o Seu Santo Espírito esteja conosco, para abrir a nossa mente e abrir o nosso coração para a Tua mensagem. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Ouve-nos, Senhor, Santo Salvador, inclina-te a ouvir e dá-nos tua paz. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor, chegou a hora de ouvir do seu amor, lindas histórias que vem ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor, chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Bom dia, um feliz sábado. E agora eu quero ouvir bem alto as nossas crianças desta igreja. E se você se considera criança, vá lá. Bom dia! Que lindo! Hoje é sábado, o dia especial. Um dia que nós podemos fazer um monte de coisa que na semana às vezes a gente não pode fazer. E no sábado é dia de ir visitar, é dia de orar, é dia de cantar, é dia de louvar. Não que na semana você não possa louvar e cantar, certo? A história de hoje é uma história muito linda. O nome é Mulher de Coragem. Tem mulheres de coragem aqui? Levanta a mão.
Agora, se tiver mulher fraquinha aí, que não tem coragem, fica com a mão abaixada. Isso. Tem crianças aqui de coragem? Levanta a mão. Ah, que lindo. Que lindo. Deus abençoe você. A história de hoje é a história de uma mulher de coragem. Há muito tempo atrás, não é nessa época, mas mais ou menos uns 20 anos atrás, lá em Goiás. Alguém já viajou para Goiás? Ah, algumas crianças e alguns adultos sim. Lá, numa região de uma fazenda, aonde acontece o Riachão. É um encontro, um grande encontro de pessoas que estão ali para louvar a Deus. Essa mulher morava nesta região. Ela era uma mulher de fé, uma mulher de coragem. Seu esposo viajava muito. Ele viajava para todos os lados. E então, essa mulher de coragem tinha que ficar com os filhos. Na época, ela tinha 3 filhos. E esses filhos, então, era peralta, como qualquer criança, e vivia correndo pelo quintal, porque era uma fazenda. E então, eles estavam correndo para lá e para cá. O marido dela estava para chegar. E ela, então, resolveu fazer um doce para ele. Quem já foi na fazenda e sabe que para fazer o doce, eles vão fazer no fogão a lenha. E é lá assim, às vezes lá fora de casa. E ela então pegou um grande tacho e começou a pôr lá dentro o caldo de cana para fazer a rapadura. E ela mexia aquele tacho. Cadê as crianças? Mexe aí o tacho. Mexendo o tacho. De repente, tinha alguma coisa lá dentro de casa e ela saiu de casa, saiu de perto do tacho e foi resolver alguma coisa dentro de casa. As crianças têm que ter muito cuidado com fogo, têm que ter muito cuidado com coisas quentes. Uma das crianças dela passou correndo e o tacho virou em cima da criança. Ela ficou tão desesperada que ela saiu correndo de dentro de casa, pegou aquela criança no colo, limpou mais ou menos ali aquele doce que estava em cima dela e saiu então em disparada. Mas isso aconteceu há 20 anos atrás. E ela morava em Goiás. E ela precisava ir até São Paulo, no hospital adventista, levar a criança. E ela então começou a jornada dela. Ela então correu, tinha um velho trator ali, ela pegou e foi até a cidade. Chegando na cidade, ela pegou um trem, depois ela teve que descer, pegar outro trem, e então chegou perto de São Paulo, mas ela não conseguiu chegar lá. Ela então pegou um cavalo que estava ali, colocou a criança em cima e saiu na disparada. Ela correu tanto com aquela criança e chegou até o hospital. Que mulher de coragem! Em toda essa trajetória, ela orava a Deus e falava: Senhor, por favor, um milagre. Senhor, por favor, um milagre. Era só isso que ela pedia. E ela conseguiu chegar até o hospital. E aquela criança foi tratada. Ficou meses e meses no hospital. Essa criança, o nome dela é Oséias. E ele hoje prega, ele se tornou um pastor, ele hoje prega para todas as pessoas sobre o milagre desta mulher corajosa. Que nós possamos ser como essa mulher, que não teve medo de nada, simplesmente tomou atitude e foi cuidar do filho dela, e dedicou o filho dela para a obra de Deus. E você? Precisamos dedicar os nossos filhos
para a obra de Deus. Precisamos ser mulheres de coragem para salvar os nossos filhos do pecado e da morte. Vamos orar? Querido Deus, por favor, Senhor, faça um milagre em nossas vidas. Por favor, Senhor, nos dê coragem para enfrentar as situações tenebrosas que vêm para provar a nossa fé. Abençoe as nossas crianças e que nós, mulheres, possamos ter coragem de enfrentar qualquer situação para entregar os nossos filhos nas tuas mãos. Isso, eu te peço que nos dê coragem. Em nome de Jesus, amém. Provai e vede. História de hoje, minha história. Tenho visto Provai e Vede na minha igreja e sempre me emociono com as histórias. Pensando em minha vida e no quanto tenho sido abençoado, hoje me animei e tomei a decisão de escrever a minha história. Há mais de 20 anos, eu conheci a Igreja Adventista quando passava por uma rua de minha cidade. Olá, Gabriel, tudo bem? E aí, garoto, tudo bem? Quanto tempo a gente não se vê, né? É verdade. Tempozinho. E aí? Tava louvando ali, vi você passando aqui, parou. Era que eu passei aqui, olhei, achei interessante, mas eu já vou descendo já. Não, vai agora, não demora mais um pouco aqui. Fiquei imaginando, será que era você mesmo, a vida que você vivia, cara? É verdade. Foi o que aconteceu? É porque assim, antes eu não conhecia o Deus que eu conheço hoje. Eu queria que esse mesmo Deus também transformasse a sua vida. Tá certo, qualquer dia eu passo por aqui pra ver, eu vou embora, tô sem tempo. A partir daquele momento, eu passei a ter mais contato com os adventistas. Eu ganhava vida através de uma pequena confecção de 75 metros quadrados. Trabalhava dia e noite, na esperança de um dia me tornar uma grande empresa, no polo de confecção de Caruaru, Pernambuco. Semanalmente, eu estudava a Bíblia com irmãos da igreja e, com o passar do tempo, tomei a decisão pelo batismo. Seguindo a tua ordem, eu, como ministro do Evangelho, o batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Após participar de uma semana de mordomia, entendi o plano de Deus para minha vida e decidi administrar o meu orçamento familiar e a minha empresa, seguindo as orientações do Senhor. Passei a devolver sistematicamente o santo dízimo e mais 10% em resposta às ricas bênçãos que eu estava recebendo em minha vida. Os negócios iam muito bem, quando uma grande crise abalou o mercado de confecções. Muitos empresários tiveram que fechar suas portas, dispensar funcionários e ainda vender propriedades para suportar aquela recessão econômica. Diante daquela situação, clamei ao Senhor, pedindo proteção para a nossa família e que, se fosse da vontade dele, nossa empresa conseguiria se manter viva diante da crise econômica. Olhando para trás, depois de 25 anos, percebemos quão maravilhoso é o nosso Deus, pois sempre Ele nos acompanhou nos dias de alegria e também de tristeza. Diante desse amor e com o passar do tempo, eu procurei ser agradecido ao meu Deus, devolvendo para a sua obra ainda mais e mais ofertas. Nunca fiquei mais pobre por dar mais ao Senhor. Hoje sou ancião de minha igreja, tenho uma família abençoada
e estou sempre pronto para servir a Deus em qualquer situação. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Devolver com meu louvor, devolver em adoração, vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração, vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Bom dia, nós estamos aqui para comunicar, informar a igreja sobre os acontecimentos que nós temos. E tem que ser rápido, né? Para a gente não perder o nosso tempo. Yuri, tem novidade para a gente? Sempre tem novidade, Giovanni. Essa Isso igreja aí. não para, pandemia não para nada. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Que bom estar aqui com vocês. Bom dia para quem está aí na internet, que está no YouTube. E a novidade é, mês de junho, mês de julho, o que acontece na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Férias? Jamais. Caleb. Missão Caleb. Estamos aí com todo o gás. O Clube Desbravadores Duque está com todos os seus membros inscritos no Caleb. Os adultos também, tá? Vocês podem até pensar que não, mas os adultos também vão participar. E aí que tem um detalhe desse ano, né? Quando fala em Missão Caleb, todo mundo volta para jovens da igreja, desbravadores, aventureiros, só que esse ano está muito diferente. Esse ano é para todos. Se você tem sua dupla missionária, você é Caleb. Se você está no colégio adventista, você é Caleb. Se você pertence a alguma escola sabatina, você é Caleb. E se você gosta de ficar orando, intercedendo, você é um intercessor sem parar, você também esse ano é um Caleb. Ô Yuri, idoso também é Caleb? Idoso também é um Caleb. E na verdade, nós estamos tentando descobrir qual que é a idade máxima. Porque a idade mínima é desde o ventre da mãe e a idade máxima é o que aparece no sistema. Então, se aparecer uma pessoa de 90, Minha mãe fica 100... perguntando, eu não participo, eu não posso fazer nada. Então, e ela é de oração, né? Então, tem o que fazer também. Tem o que fazer. Eu só preciso que você tome uma atitude. Somente uma atitude. Mandar um WhatsApp para o número... Vai aparecer aqui na tela depois, mas por enquanto, eu quero que vocês anotem aí. Para quem quer participar do Caleb, detalhe, vai receber kit. O kit, né? Vai receber mochila, camiseta. Então você vai precisar mandar uma mensagem no WhatsApp do número que eu vou falar agora. É para anotar. Pega aí o papelzinho e a caneta. Agora. Porque eu preciso que você mande o tamanho da sua camiseta. Você receberá aqui na igreja a sua camiseta, uma Bíblia, uma mochila
e a bênção do Senhor. E com detalhe, sem custo nenhum para você. Free. A igreja vai estar bancando tudo isso para a gente poder fazer o trabalho missionário. Então, o número... O número é o seguinte, anota aí, galera. 9602, vamos lá? 99602-9950. Esse é o telefone do Igor, né? Exatamente, o regional da nossa região aqui. Então anota aí, 9602-9950. Você já sabe que eu sou Estela já decorou, viu? número. A Estela já decorou. Gente, mande mensagem e fala: eu quero participar do Caleb. Tamanho G. Pronto. O Igor automaticamente vai te inscrever e você estará automaticamente participando do Caleb, receberá o seu kit e depois as informações da sua área de trabalho, do seu campo missionário. E isso aqui vai ajudar. Exato, a nossa não igreja. tem uma coisa só para fazer, tem várias coisas, várias formas de agir. Vamos então partir para o trabalho missionário com os Calebs. Nós somos Calebs. Exatamente. Então, vamos junto. A sua única tarefa agora é só mandar mensagem. Só se preocupa com isso. E depois Deus proverá, tá bom? Então, mande a mensagem hoje. Hoje. Porque amanhã a gente não tem o dia da manhã. Tem vagas limitadas? Como? Tem vagas limitadas, né? Mas a nossa igreja é grande, então cabe todo mundo nesse projeto, vagas viu? limitadas é até amanhã. Se você deixar para amanhã, provavelmente você não vai ter o seu momento especial de participar do Caleb, juntamente com a igreja completa, esse acontecimento histórico. É verdade. E tem um dado, nós já somos mais de 15 mil Caleb só aqui na região centro-oeste. Você quer participar desse exército, sim ou não? Vamos junto. Obrigado, Yuri. É isso aí. Nós temos mais um outro recadinho, rápido também, né? Estamos formando um coral misto na nossa igreja. Procurem o Alisson, procure a Ângela, tá? Ele está anotando e ele vai dar orientações mais específicas, que é um projeto grande da igreja e vai para a comissão da igreja, mas precisamos do apoio de todos. Quem quiser participar, quem se sinta, né, com a disposição de participar desse coral, está convidado também. E um detalhe, que nós queremos diminuir um pouco essa comunicação aqui na frente, mas nós queremos alcançar toda a igreja. Semana que vem, eu estava conversando com o Bruno, nós vamos fazer alguns panfletos com o número da comunicação da igreja, para você não correr o risco de não conseguir anotar no celular a tempo. Vai ser entregue, você vai salvar esse número, mandar um oi com o seu nome, e lá tem uma lista de transmissão, e você vai receber toda a informação que tem na igreja. Toda a informação que a gente passa aqui, você vai ter nesse seu meio de comunicação mais usado hoje, o WhatsApp. Você vai receber essas informações para a gente enxugar um pouquinho mais aqui o nosso, né? Nós teremos agora a leitura da ata. Nós tivemos a comissão e a igreja como plenário que faz a decisão, né? O Bruno como nosso coordenador de anciões, a Rosilene como secretária da igreja, estará em atividade para isso. Bom dia. A ata da reunião da comissão realizada no dia 30/5. Foram propostos recomendar os seguintes nomes para os cargos de direção: diaconisa Geovânia Severino Pereira Matos. A professora Geovânia está sendo indicada aí para assumir a chefia das diaconisas. Existe apoio para o nome da professora Geovânia? Mão direita. Alguma observação? Não tendo observações, eu faço aí voto para que esse ponto da nossa reunião possa ser aprovado. Sinal com a mão direita também. Próximo item. Ministério da Saúde, Ana Clara Chagas de Moraes. A irmã Ana está sendo indicada aí para assumir o departamento de saúde da igreja. Quantos são favoráveis ao nome dela? Mão direita. Alguma observação? Não tendo observações, eu também proponho aí a aceitação desse voto aí da comissão. Mão direita também. Obrigado a todos, que Deus continue nos abençoando.
minhas mãos, erguei meu louvor por tudo que tens dado a mim, ó meu Senhor. Oh, 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 oh. Erguei meu louvor para agradecer por tudo que és para mim, meu Senhor. Oh, 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 oh. Tens minha vida em tuas mãos, tomou por inteiro meu coração, te louvo e adoro com essa canção. Oh, 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 oh. Erguerei minhas mãos, erguerei meu louvor por tudo que és para mim, ó meu Senhor. Oh, 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 oh. Cantarei ao Senhor, toda gratidão por tudo que fez por mim, meu Senhor. Oh, 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 oh. Tens minha vida em tuas mãos, tomou por inteiro meu coração, te louvo e adoro com essa canção. Oh, 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 oh. Tens minha vida em tuas mãos, tomou por inteiro meu coração, te louvo e adoro. Tens minha vida em tuas mãos, tomou por inteiro meu coração, te louvo e adoro com essa canção. Oh, 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 oh. Com essa canção. Oh, 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 oh. Jó, como pode ainda adorar, se não há motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Bendito seja o nome do Senhor.
objetivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Amém. Desfrutar do que está escrito aqui nessa palavra. 1000 anos e ainda nós vamos desfrutar o que está aqui nessa palavra. Esbarrar com Moisés, com Enoque, Daniel e outras pessoas, personagens icônicos, e perguntar: e aí, meu querido, como que foi lá? Foi isso mesmo que estava escrito ou foi mais difícil? Irmãos, hoje eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 2. Hoje nós vamos viajar na história de um grande herói da fé, Moisés. Moisés é um dos nossos patriarcas. Hoje ele tem um trabalho muito ousado. Hoje ele está no céu, junto com Deus, desfrutando das maravilhas celestiais. Uma criatura terrestre
criada na terra e hoje habita no céu junto com o mais santo dos santos, o Deus de Israel. Nós vamos falar desse homem que viveu na terra. Show? Todo mundo em Êxodo capítulo 2? Estamos localizados? Eu vou abrir aqui também na minha Bíblia, Êxodo capítulo 2. E nós vamos falar de Moisés. Antes de iniciar a leitura, eu quero me apresentar para as pessoas que não me conhecem. Meu nome é Yuri, eu sou integrante dessa igreja. Por alguns anos atrás estive atuando como missionário de campo, 4 anos aí, em lugares diferentes, em cidades e culturas também. E o ano passado foi o ápice, onde eu tive que me deslocar aqui do meu continente e trabalhar efetivamente ali em Guiné-Bissau, continente africano. Eu usei o termo ali, né, como se fosse bem perto, né? Mas não, é mais de 10 mil quilômetros aqui da nossa costa. E o ano passado eu tive as experiências maravilhosas de atuar integralmente e literalmente no campo do inimigo. E eu escolhi Moisés para trazer essas histórias justamente porque Moisés estava ali também no campo do inimigo e deixou-se levar por alguns momentos pelas ilusões e pelos momentos onde Satanás teve a oportunidade de trazer Moisés para o seu lado. A gente sempre conta muito bem as histórias dos nossos patriarcas do lado bom, positivo. Isso é importante, porque é isso que a Bíblia traz. Jesus é vitorioso, não Satanás. Satanás não tem glória nenhuma. Isso é o ponto. Mas é importante também nós entendermos qual foi o ponto onde os nossos patriarcas caíram, onde foi o erro, para que nós não praticamos de novo. Para que possamos entender que a nossa caminhada é reta para a Canaã celestial e que nós não vamos simplesmente habitar lá no céu. O céu é um sonho, é algo importante. Só que a nossa casa é onde Deus criou. Gênesis 1, 2, aqui na terra. Eis que faço novos céus e nova terra. Ok? Então, acompanha comigo a leitura em Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós vamos ler aqui o nascimento de Moisés. A partir do versículo 1 diz assim: Foi-se um homem de casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tornou um cesto de junco, cefou, guardou, limpou, com betume e piche, e pondendo nele um menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe a observar o que havia de suceder. Desceu a filha do faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passaram pela beira do rio, e vendo ele o cesto no carriçal, enviou uma criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é o menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama, de babá, de cuidadora, e crie a criança? Respondeu a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leve este menino e crie-o. Pagar-te-ei o teu salário. Ele tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, do qual passou ele ser filho. Esta lhe chamou Moisés. E disse: Porque das águas o tirei. Até aqui é suficiente na leitura bíblica. Para que nós possamos entender muito bem a história de Moisés nesse ponto da história, precisamos fazer um breve resumo do que aconteceu na história de José. Todos nós sabemos que José era ali governador do Egito, se tornou governador do Egito, e ele tinha um faraó que era muito amigo dele. E durante a história, José se reconciliou com seus irmãos, trouxe seu pai e disse: Pai, eu estou vivo. Porque o pai pensava que ele tinha morrido. Pai, eu estou vivo. E José pegou toda a família e trouxe para onde? Levou para onde José a família? Para onde José morava, correto? Então foi a primeira vez que o povo hebreu se misturou ou se juntou ao Egito. Claro que eles tinham uma terra separada. Só que o que aconteceu? José, o governador do Egito, morreu. O faraó, que era amigo do governador do Egito, José,
também morreu. E sobrou os hebreus junto com o povo egito. E isso foi um problema, porque os hebreus estavam cada vez se multiplicando, crescendo. E eles tinham uma mania muito linda, que até hoje se perpetua, que era ter muitos filhos homens, para crescer a descendência e assim por diante. E o povo cresceu. E aí se juntou a assembleia ali, do povo egípcio junto com o novo faraó, e disse: amigos, isso daqui provavelmente vai ser um problema para nós no futuro. O povo hebreu está tão grande, mas tão grande, está tão forte, que eles podem se juntar e tomar o poder do Egito e assim dominar sobre todas as terras. Então o faraó levantou essa questão e a assembleia ali, os anciãos, o coordenador, o diretor do Clube dos Desbravadores do Egito, ele pegou e falou: realmente, o faraó tem razão, vamos finalizar esse povo, não quero mais saber desse povo. E o que foi feito, como vocês sabem, foi baixado o decreto. Yuri, qual decreto? O decreto que todo filho homem que nascer seria morto até o 3º mês, era isso. Nasceu ou morreu. E qual que é o outro detalhe? Satanás, ele é muito astuto, né? A serva do Senhor, no Patriarcas e Profetas, ela diz bem claro, ela fala bem assim, que Satanás, sabendo da obra do Senhor, do plano da salvação, temeu a sua própria vida, pois ele sabia que o libertador viria do povo hebreu e que libertaria todo o seu povo por toda a eternidade. Então Satanás, ali temendo a sua vida, elaborou um plano e tacou para o faraó. O faraó era inteligente, mas nem tanto. Satanás sabia o que iria vir, que o libertador sairia do povo hebreu. Então automaticamente foi dado esse decreto. E sobre esse decreto, o que acontece? Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2. Desculpa a entonação. Sobre o decreto de morte aos primogênitos, de morte aos filhos homens nascidos do povo hebreu, que acontece, Êxodo capítulo 2. É lindo entender todo o contexto, né? A partir desse momento nós entendemos que Moisés nasceu num regime escravo, Moisés nasceu debaixo de um decreto, onde era para ele ser assassinado, Moisés nasceu num contexto onde o seu honor supremo era o faraó, que era uma palavra que está bem comum nos dias de hoje, né? Era um genocida, um lunático, que servia às ordens de Satanás em pessoa. E é esse o contexto que Moisés nasce. O nosso patriarca, o homem que habita hoje dos mais altos céus. E aqui nós começamos a história de fato. E quando nós pegamos isso aqui, conta que o homem teve com a mulher de Levi, né? Hoje é um dia lindo, né? O dia dos namorados. E aqui já tem um relato que, amigos, foi-se o homem de casa de Levi e casou com a descendente amigos, Levi com Levi. Já é um detalhezinho aí do jugo desigual, para a gente manter as coisas como tem que ser ditas, né? Porque assim não tem problema. Então teve ali Levi com Levi, a casa, nós sabemos os pais de Moisés. E então chega a mãe de Moisés ao seu esposo e diz: meu bem, eu estou grávida. Mas meu amor, nós não podemos neste momento especial, né? Como que você pode estar grávida? E se vem um menino, o que nós vamos fazer? Nós vamos perder o nosso filho. Ele será assassinado. Você tem noção disso? Nós não tomamos o cuidado. O que irei fazer? O que nós iremos fazer? Eu não sei. Irmãos, essa é a primeira vez na história da humanidade, que um homem hebreu se queixa pela mulher estar grávida e com medo de ter um filho homem. Vocês imaginam isso? Dado na cultura, é a primeira vez na história que um homem hebreu tem medo, tem receio de ter um filho e que esse filho ainda seja homem. Mas, como dito, os dois se ajoelharam ali e oraram ao Senhor e agradeceram a bênção, porque eles eram tementes ao Senhor, eles pertenciam à tribo de Levi.
E passos ali 3, 6, 9 meses, e o pai de Moisés pega, ajoelha e fala: Senhor, ele é um homem temente, ele: Senhor, por favor, me mande uma princesa, uma linda menina, porque eu não quero ver a morte de meu filho. Eu não quero ver que meu filho seja assassinado. Isso eu imagino, isso não está na Bíblia. Isso é uma narrativa de acordo com a cultura. E ali ele se ajoelha e ora. E tendo fé, porque ele tinha fé, ele era um homem temente a Deus, ele acredita. E ao ouvir o som do seu filho nascer, ele agradece: Jeová, Jeová, obrigado, porque o Senhor me enviou uma princesa. Ele já agradece antes mesmo de fato conhecer. E quando ele entra na sala ou no lugar onde a sua esposa está tendo Moisés, o seu filho, que era um lugar bem rústico, né? Ele se depara com um lindo príncipe, como nós acabamos de ler. Moisés nasce naquele contexto tenebroso, difícil, e rapidamente, com a sabedoria, com a inteligência que Deus doou, que Deus criou, a sua esposa toma uma decisão rápida: vamos esconder. Rápido. Corte Tramontina, rápido. Rapidamente ela toma a decisão: vamos esconder e cuidar do nosso filho. Eu não vou entregar o nosso filho para o faraó. E eles escondem o filho. E aqui vai a minha gratidão a vocês mulheres, a vocês que são mães, porque vocês são incríveis. Olha só o que uma escrava que trabalhava dia e noite para sustentar, buscava água, sustentar ali sua família, fez para proteger o seu filho. Ela construiu um barco impermeável que não entrava uma gota de água, apenas com os materiais que tinha à disposição da natureza. Olha que incrível. Ela pegou toda a inteligência de um engenheiro que estuda 4 meses, de um cara que faz uma especialização para construir barcos, de um pedreiro, mestre de obras, e colocou para salvar a vida do seu filho. E ali ela criou a arca. Quando nós vamos no original, aqui é o cesto, simplesmente, né, só para trazer uma alusão, o cesto, quando é escrito aqui em Êxodo capítulo 2, é a mesma palavra que é descrito lá em Gênesis, quando Noé constrói a arca. Ou seja, o mesmo projeto que Deus deu para Noé, o escritor Moisés escreveu que a sua mãe, né, porque Moisés escreveu, desenhou e fez a arca para o seu filho. Então imagine, era uma arca grande, lá Noé, ela só fez uma arca pequenininha e efetuou ali, de fato, o que era para ser feito. O que era para ser feito? Ela devia pegar o seu filho, colocar na arca, colocar no rio e não podia entrar nenhuma água. E tinha que entrar ar para ele respirar. Esse era o objetivo, o único objetivo. Construir uma arca que eu poderia colocar o meu filho e ele sobreviver, sem ser afogado. Só que tinha um detalhe. Ali, na família de Faraó, tinha um detalhe muito lindo, que nós encontramos aí na história. A filha de Faraó, ela se chamava Hatshepsut. Vocês podem repetir comigo? Hatshepsut. Isso aí nós encontramos no comentário bíblico. A filha de Faraó, ela não teve um filho homem. Isso é um problema. Ela não teve um filho homem. E o seu esposo teve várias filhas mulheres, mas ele traiu a sua esposa, Hatshepsut, com outra mulher. E essa outra mulher, o que essa outra mulher teve? Um filho homem ou uma filha mulher? Essa outra mulher teve um filho homem. E isso, o que causava? Causava de que o filho da traição tomaria o trono, em vez do filho de Hatshepsut ser herdeiro. Isso foi um problema. E Hatshepsut, ela orava para o seu Deus, o Deus Nilo, o Deus da fertilidade. Deus Nilo, por favor, me envie um homem filho. Eu preciso ter um homem filho. Eu não vou suportar ver o filho da traição
ser o herdeiro. Não vou suportar. Eu não vou suportar. Não tem como. Como que isso pode ser justo? Eu servi fielmente ao faraó toda a minha vida. E ela orava ao Deus Nilo: por favor, Deus Nilo, me envie um homem, um filho homem, por favor, por favor, por favor, dê volta. E aí nós sabemos a história, né? A mãe de Moisés pega a criança para não ser assassinada, ora ao Senhor: proteja o meu filho, está entregue nas suas mãos. Ela coloca a responsabilidade em Jeová, está entregue. E novamente ali no Patriarcas e Profetas nós lemos que Deus protege sim a arca, porque o rio Nilo era cheio de animais ferozes, e a arca não é atingida por nada, exatamente nada, nenhuma onda, nenhuma gota entra dentro, e Moisés é preservado. Então ele segue o curso do rio Nilo rapidamente, como eu falei da mãe, a mãe é muito esperta, ela fala: ó, filha, Miriamzinha, por favor, segue aí, acompanha, eu já pedi ali para o Jeová, para o Senhor cuidar, mas vai junto para ver qual que vai ser o destino final, para que nós possamos monitorar, ok? Então Miriam, como uma boa filha, vai lá e atende o pedido, e a arca pequenininha chega até as mãos de quem? Quem estava banhando à beira do rio Nilo nesse exato momento? Rapsete? Ei, igreja, Rapsete sujo, estava banhando ali com as suas servas lindas, tomando um banho, e encontra aquela arquinha, como o texto mesmo diz, ela fala: nossa, vai lá e pega. E quando abre, tem uma criança chorando, e a criança, ela era linda, maravilhosa. E qual que foi a oração de Hatshepsut para o Deus Nilo? Qual foi a oração? Deus Nilo, por favor, me dê um filho. E porque milagrosamente nós lemos aqui o texto e encontramos isso. Ela pega o filho e fala: esse filho é meu, e o nome dele será Moisés, porque das águas o tirei. Não é lindo como Deus trabalha? Mesmo numa religião pagã, onde o Deus que eles adoram não é o Deus vivo, Deus utiliza de seus caminhos para abençoar todas as nações. Ei, nunca se esqueça, o nosso Deus é Deus soberano sobre todas as coisas. Ele domina e arquiteta todos os planos divinos, todos os planos terrenos. E Ele utiliza de todas as coisas para o seu bem, para o bem da sua nação. E assim começou a história de Moisés. E Miriam estava lá e ofereceu: olha, o texto bíblico diz: eu tenho uma ama ali que vai cuidar do seu filho, vai amamentar, ela tem muito leite, e ela vai cuidar, vai ensinar, vai deixar o seu filho forte. Isso ela falando para a filha do faraó. E a filha do faraó falou: nossa, eu não tenho leite, eu sou... como que eu posso educar? E ela fala: não, com certeza, traga para mim essa mulher. E aí chegou a grande mãe, a vitoriosa. Como se nada tivesse acontecido, ela chega assim, despretensiosa, dá uma olhada assim na filha do faraó e fala: o que a senhora deseja? E a filha do faraó fala: eu tenho esse lindo bebê e eu preciso que você cuide dele, porque eu não tenho leite para amamentar. Eu não tenho tempo para educá-lo e cuidar dessa criança, porque dá muito trabalho. E eu imagino aqui na minha cabeça fértil, que eu gosto de ver as histórias, eu imagino a mãe de Moisés olhando assim: nossa, muito bonito essa criança, muito bonito mesmo essa criança, parabéns pelo seu filho. Olha, eu posso cuidar sim, mas eu preciso de uma ajuda. Isso não é bíblico, nós sabemos, mas como a história diz, a princesa entrega o seu filho à própria mãe e ainda dá um salário para que ela cuide do seu próprio filho. Rapaz, se isso não é de Deus, eu não sei mais o que é. Deus é lindo, Deus é lindo. Ela simplesmente confiou, ei, Jeová, cuida do meu filho. E Deus entrega o seu filho novamente para sua mãe, para que ela crie na idade certa e no tempo certo, até o momento onde ele terá o seu caráter formado e as suas ideias firmes nos ensinamentos de Deus.
Lindo, né? E então a mãe de Moisés pega o seu filho tranquilamente, leva para casa, conta para o seu esposo: olha só, nosso filho está aqui de volta e ainda nós temos um salário, não preciso mais trabalhar ali como escrava dia e noite, desgastando, e eu vou cuidar do nosso filho, e eu vou educar para ele ser um servo do Senhor, para ele ser um missionário no Egito. E aí nós temos a primeira educação, primeira não, né? Nós temos uma linda educação de um missionário, Moisés. A sua família educou para que ele voltasse ao Egito na idade correta. E nós temos nosso primeiro missionário ali com 14 anos, que voltou para a terra do Egito, que era a terra pagã, nas trincheiras do inimigo, para ser um missionário. E quando ele volta ali exatamente com toda a Torá. Naquela época não existia Torá, mas ele volta com todo o ensinamento que era passado de geração em geração, todas as histórias do seu patriarca, dos seus profetas, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, todos, na sua mente. E ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Ele tem que adorar o Deus vivo na terra do inimigo. Exatamente o que ele tem que fazer. Só que ele não contava com o plano astuto que Satanás tinha para ele. Como vocês sabem, Moisés era um homem lindo. A Bíblia mesmo fala, formoso. Ele chega na terra do Egito e ele não sabe o que esperava. O que esperava ele? Um trono. Por quê? Ele era filho da princesa. O que esperava ele era o trono do faraó. A partir do momento que ele pisou no Egito, ele não era mais filho da hebreia. Ele não foi mais educado pelos ensinamentos de Jeová, do Deus dos hebreus. A partir do momento que ele pisou no Egito, ele começou a ser educado para assumir o trono, para adorar os deuses do Egito. E assim foi. Foi dado autoridade, dinheiro, riquezas, tudo para ele, ali, com pouca idade. E tudo o que sua mãe e seu pai ensinou estava sendo a prova desde o primeiro minuto que ele pisou dentro do palácio. E isso começou a subir ao coração de Moisés. Começou a subir. E Moisés começou a ficar soberbo. Moisés, ele começou a ficar, uma palavra, metido, entender que as coisas eram fáceis demais, que ele podia fazer tudo o que vinha à mente dele. E assim ele começou a fazer. Moisés era jovem, não tinha nada a temer, nada segurava ele. Então passava ali o exército de Faraó e ele comandava o exército de Faraó. Ele queria passear no deserto, ele passeava no deserto. E assim ele se divertia e fazia muitas coisas. Até que chega um momento onde vocês já sabem, né? Onde é o cume, onde o texto bíblico relata que é o assassinato. Onde ali Moisés assassina. Ele comete um delito sério, que vai ligeiramente, inteiramente contra a lei de Deus. Inteiramente ali, contra a lei de Deus, de fato, o que ele sempre aprendeu. E automaticamente, lembrando dos seus ensinamentos, ele cai em si. O que ele cai em si? Ele pega e comete a mesma atitude que os seus pais cometeram lá no Éden. Tenta se esconder. E neste momento Moisés, como dito e feito, caiu em si, pegou o corpo, tampou ali com areia no deserto mesmo, pegou e se foi. Mas ele não sabia que pessoas estavam observando ele. Ele não entendia que sempre tem pessoas te observando. Porque ele pensava, eu posso fazer todas as coisas e nunca vou ser punido. Mas ele caiu em si, porque ele foi educado com os princípios, a lei estava imputada nele, ele estava no coração, ele tinha isso em mente, e ele falou, eu matei um homem, isso é contra a lei de Deus. Deus vai me punir, eu preciso sair daqui. E Moisés pega aí o caminho da 364 rumo ao deserto e passa um tempinho ali no deserto. E ali no deserto, como é descrito em Gênesis capítulo 3, Deus não vem com a sua ira
Deus não vem com a sua punição ou simplesmente com a sua justiça. Deus vem como Ele é. E o que Deus é? Deus é amor. Neste momento, Moisés, como muitos de nós que somos criados aqui nessa igreja, criados diante dos princípios do Senhor, Moisés, adulto, maduro, com suas responsabilidades, tem o seu primeiro encontro real com Deus. Meus amigos, o simples fato de pregar ou cantar ou exercer algum talento na igreja não quer dizer que nós temos relacionamento eficaz com o Senhor. Não quer dizer que nós tivemos um encontro. O simples fato de nós aceitarmos a Deus, isso eu falo da perspectiva de um jovem criado ali nos princípios, o simples fato de nós termos aceitado Deus ali no tanque batismal com 10, 11, 12 anos, não quer dizer que nós tivemos um encontro real com Cristo. Isso não é sinônimo. O encontro real com Cristo é quando o seu corpo, o seu coração está totalmente inclinado para as coisas do Senhor. Quando você encontra o seu coração tão quebrado pelo pecado, tão destruído, tão lacerado, que você não tem alternativa a não ser clamar misericórdia. Somente neste momento que Deus, Ele vai cumprir o que o salmista escreve, que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Somente neste momento que Deus vai derramar todo o seu amor diante do seu filho que está no chão, quebrado, destruído pelo pecado. E é neste momento que Moisés se encontrou ali no deserto. E ele disse, ele falou, eu não sou digno, eu não sou capaz. Isso aqui a gente já pulou bastante a história, ele já está casado, já tem uma história, né? Que a gente já está lá no momento que ele é chamado. Lá na sarça ardente, vocês sabem, vocês já leram essa história junto comigo aqui. Ele está lá na sarça ardente. E Deus chama, você vai libertar o meu povo. Você vai ser o libertador, eu estou te escolhendo, você é meu. E Moisés fala, sim, eu sou seu, mas eu não sou digno, eu matei. Vocês viram como perpetuou a história? Como passou anos e anos, ele se sentiu perdoado, mas quando Deus desceu para falar com Moisés, ele disse, eu não sou digno. Eu não sou digno. Deus novamente, quando vê o seu filho destruído, acabado, com o seu coração, com a única palavra, eu sou pecador, Deus fala, eu te farei digno, você é meu, você me pertence, eu estou junto com você, eu te amo, eu estou do seu lado, eu vou na sua frente. Essas palavras não foram ditas a Moisés, mas foi exatamente o que o Yuri de 3 anos atrás escutou. Essa sequência de frases. Neste momento, não entenda que eu estou comparando a minha pequena história com a história do nosso patriarca Moisés, não é isso. Só quero colocar um pequeno contraste, para que nós possamos aplicar essa linda história. Porque o que basta se mergulhar na Bíblia, entender, ler, entender toda a história, pesquisar a história e tudo mais, e não aplicar na nossa vida. E não entender como que eu posso aplicar isso na nossa vida. O que eu tenho que fazer com isso? Eu lembro que eu tinha procurado um projeto que permitisse que eu não atuasse perto da minha residência, da minha casa ou da minha cidade. Eu queria simplesmente fugir, sair. Eu não suportava mais. Eu não suportava mais os olhares, eu não suportava mais as situações. Isso eu tinha 17 anos para 18. Mentira, eu tinha 18 para 19. 2016. O cotidiano estava me matando. A pressão de estudar e ser bem-sucedido, a famosa frase, a caneta é mais leve do que a enxada, isso estava me destruindo por dentro. Mas eu não sabia como fazer. Eu não conseguia entender. Tinha 19, 18 anos. Estava trabalhando, já estava cansado de escola,
de ir e voltar. Então, a única alternativa que veio na minha cabeça, a brilhante ideia, foi de fugir. Eu já tinha feito isso outra vez e não tinha sido bem sucedido. Mas isso é história para outro momento. Mas a fuga foi a única alternativa. Depois eu fiquei procurando entender por que disso. Mas eu encontrei um projeto da igreja. Sempre as histórias do ano em missão, né? São diferentes. É um chamado lindo, é uma história linda. Não, Deus me chamou para fazer um ano em missão. Ah, Deus me escolheu para ser um missionário. A minha foi um pouco diferente. Eu encontrei como uma fuga mesmo. Eu queria sair da minha casa, eu queria sair da minha cidade, eu queria sair da igreja local, porque eu estava cansado. Estava triste, eu não conseguia continuar. E eu não queria sair do lado de Deus. Mas até o momento eu nunca tinha me encontrado com Ele. Já tinha feito muitas coisas ao lado dele, mas encontrado, assim, sabe? Deus é meu amigo, Ele está do meu lado, Ele é meu parceiro. Não, nunca tinha acontecido. Então, o protocolo simples desse projeto, que é 1 ano você trabalhando aqui na nossa região centro-oeste, é você sair da sua região, você tem um treinamento de 1 mês intensivo ali no nosso colégio interno, no IABC, em Anápolis. E quando eu cheguei lá, eu simplesmente olhei as pessoas que estavam ali, que era cerca de 140 pessoas, e eu olhei cada gente assim, pessoas que se prepararam a vida inteira para estar naquele momento. Eu vi pessoas que sabiam a história de todos os patriarcas, que tinham lido o livro de Ellen White que ela nem lançou. Eu fiquei assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu me senti um peixe fora d'água. Ah, mas eu me senti um peixe fora d'água. Eu nem sabia o que era a grande comissão. Eu nunca tinha lido a Bíblia inteira. Eu me tornei ali, eu sou o maior pecador daqui. O que eu estou fazendo aqui? Um menino, simplesmente um menino, que queria uma aventura. Era isso, não tinha mais. Um menino queria uma aventura e queria fugir de casa. Era isso. Mas Deus foi tão misericordioso, você não tem noção. No processo, o primeiro processo lá, 40 dias de orações. Era para ser 40, né? Mas como o sistema lá é de 30 dias, então é 2 semanas intensiva, você orando de manhã, tarde e à noite. Sempre. E ali você aprende a orar. Aí eu descobri, eu não sabia nem orar. A minha oração só era pedido e agradecimento, sabe? Só isso. Tinha aprendido. Eu só pedia e agradecia. Às vezes eu nem agradecia, porque eu sou muito ingrato. Tenho que mudar isso. Era só pedido e agradecimento. Eu não tinha relacionamento. Eu não conversava com Deus. Eu não sabia os desígnios, o que Ele pensava, o que Ele queria. Nada. Nada. Então, foi ensinado ali a orar. E aí o grande desafio, você tem que falar com Deus, com Jesus, ou o nome que você preferir, que está relatado na Bíblia, 2 minutos, sem pedir e sem agradecer. Aí o rapaz aqui, o menino, falou, fácil, simples. Meus amigos, para quem nunca fez, tenta fazer, quando você chegar em casa, 2 minutos, sem pedir, sem agradecer, coloca no relógio, você vai ver que o assunto acaba. Já dei um spoiler, você vai ver que não dá. Depois de 2, 5, 15, 20, quando chegou 30 minutos, eu falei, eu desisto. É impossível. É impossível. No final desse programa, existe uma vigília. Eu não consegui falar os 30 minutos. Eu desisti ali nos 14 ou 15, alguma coisa assim, metade do tempo. Eu fiquei dormindo, eu inventei alguma coisa para fazer. No final tem uma vigília, que começa às 2 horas da manhã e termina quando o sol sai. Ali no IABC, eu falei, 2 horas da manhã. Levantei, saí, fui lá em direção e, de novo, eu pensei que ia ser uma coisa diferente, a vigília ia cantar e tudo mais. De novo, oração. Começou já com 15 minutos. Eu falei, moço, cadê a oração de 2 minutos? É mais fácil. 15 minutos. E aí você sai, você fala ali 15 minutos, mas essa oração é guiada. Meus irmãos, tem 1 minuto aqui. Chegou o momento onde ela falou o seguinte, agora, a oração de vocês é até o momento, não tem mais tempo. Não tem mais tempo. É até o momento
onde você sentir a presença do seu Santo Espírito, do Santo Espírito de Deus ao seu lado. Você só vai sair do lugar quando você sentir a presença do Santo Espírito ao seu lado. Aí eu disse assim, rapaz, na minha cabeça, né? Eu falei, rapaz, vamos lá. E aí ela disse, o primeiro passo, e único, é para você confessar todos os seus pecados, desde a sua primeira lembrança até nos dias de hoje. Quem prestou atenção no que eu disse, vai praticar quando chegar em casa. A primeira tarefa era confessar todos os seus pecados, da primeira lembrança que você tem da sua vida até os dias de hoje. E aí o Yuri foi, rapaz, pecado eu tenho bastante, essa vai ser fácil. Então eu fui, procurei uma árvore que eu sempre ficava e ali comecei. Comecei a falar, rapaz, eu peguei ali, lá nos Aventureiros, eu peguei o lenço do meu amiguinho que estava ali, porque eu tinha perdido o meu, e menti para a diretora que eu não tinha pegado o lenço. Rapaz, eu falei que eu fiz o relatório, mas não fiz. Rapaz, e foi. E foi indo, eu não tinha nem pegado tempo, nem nada. E foi. E chegou um momento onde, automaticamente, eu me deparei com um corpo podre, com um Yuri que eu nunca tinha visto na minha vida. Por quê? Por quê? Por conta da ilusão que nós temos na nossa mente que nós somos perfeitos. Eu me deparei com um escravo do pecado, com uma carniça, com um miserável. É a partir deste momento, um Yuri que não sabia chorar, o Yuri que não admitia ser fraco na frente dos outros, o Yuri automaticamente caiu umas lágrimas no seu rosto. E ele chorou copiosamente. Rápido assim, muito. E aí, quando chegou na frase, eu não sei mais o que falar. Por favor, Santo Espírito, se tem mais algum pecado, isso chorando muito. Por favor, se tem mais algum pecado, fale agora, porque eu não sei mais o que falar. E neste momento eu tive o meu primeiro momento com o Espírito Santo, que ele simplesmente, como uma voz doce, quem ouviu sabe, uma voz doce ao seu ouvido e um vento suave, ele disse, eu sou teu amigo e estou com você bem antes do que você imagina. Foi só isso. Eu sou teu amigo, estou com você bem antes do que você imagina. Eu pensava que quando eu batizei, Deus conheceu o Yuri. Quem conhece minha história, eu não sou adventista de berço. Me batizei muito novo, mas eu não sou adventista de berço. Irmãos, neste momento, só veio uma música na minha cabeça que foi: eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo. Eu sou feliz porque Ele é meu amigo. Foi só isso. Não teve mar vermelho abrindo, não teve fogo caindo do céu, não teve evento milagroso, não teve nada. Foi só uma voz mesmo, simples e calma no meu ouvido, falando: eu sou seu amigo e eu estou com você há muito tempo, bem antes do que você imagina. Foi simplesmente isso. Isso foi suficiente para continuar. O que eu quero falar para vocês agora? Que independente da situação que você se encontra hoje, você é filho e mais, filho amado, digno da redenção do Cordeiro, que foi morto na cruz por você. Você é digno da graça, não pelaquilo que você faz ou deixa de fazer, não pelaquilo que você quer ser ou deixou de ser. Você não é descrito pelos pecados que cometeu. Você é filho, amado, redimido pelo Cordeiro que morreu na cruz por você. Só isso. Não aprendi mais nada. Se hoje eu aprendo alguma coisa com Êxodo capítulo 2, com a história de Moisés, é isso: que independente dos meus pecados, eu sou filho amado de Deus, que foi redimido na cruz.
Porque Moisés pecou, Moisés foi levado para o monte para ser avisado que você não vai entrar na Canaã celestial, na Canaã terrestre, porque você pecou. Deus falou isso para ele, na frente, eles eram amigos, e Deus falou, você não vai entrar. Moisés abaixou a cabeça, é verdade, eu não vou entrar, eu pequei, eu fui contra o que você falou. Moisés morreu. Qual que é o salário do pecado? A morte. Moisés morreu. Só que o cumprimento da promessa começou ali. Moisés morreu. E Judas, pequena epístola de Judas, essa é a minha última pílula, eu estou finalizando, fica tranquilo. A pequena epístola de Judas fala que no momento que Moisés morreu, Satanás desceu para reivindicar o seu corpo e automaticamente Gabriel é enviado para tomar Moisés. E ali já no grande conflito, a serva do Senhor fala novamente que Satanás brigou mesmo, porque era dele por direito o corpo. Mas a Bíblia é clara que Gabriel somente estendeu a mão e disse, vai ter com o seu pai, vai ter com Deus. Vai ter com Jeová, eu não tenho nada contigo. Pegou o corpo e foi embora. Jesus é o famoso cheque predatado. As carinhas foi muito boa. Gente, o que é um cheque predatado? Você coloca lá e depois vai cair a conta. Jesus fez isso por Moisés e por todos os outros que foram para o céu. Jesus falou, ei, pode subir porque eu vou voltar, eu vou morrer por eles, meu sangue vai ser derramado e eu vou vencer a morte. E vou ressuscitar e depois vou dar o direito de todos os meus filhos ressuscitar, para assim morar comigo. Foi assim que foi feito com Moisés. Ele só cumpriu. E assim é você também. Independente do seu pecado, independente da sua situação, entenda que hoje é o momento de você ser redimido pelo sangue do Cordeiro, todos os dias. Misericórdia do Senhor se renova cada manhã. Então, entre no seu quarto, sozinho, em secreto, agradeça, confessa. E se for necessário, peça. Só isso. Agradeça, confessa. E se for necessário, peça. E só assim, meus amigos, só assim, eu não sei outro modo, se tiver, me conte, mas só assim você vai ter um encontro real com o Santo Espírito e uma chuva linda cairá sobre você e um poder maravilhoso será derramado sobre ti. Essa é a mensagem, galera. Faça isso, agradeça, confessa e, se necessário, peça. Quero convidar meus amigos agora do Luminous, eles vão cantar uma linda música para vocês. E desfrute. Jesus entende, Ele o foi, e te sentes maltratado. Jesus entende, Ele o foi. Se estás só e sem amigos, abandonado e ferido, se traído foste um dia, Jesus entende, Ele o foi. Em meio às suas provações, tens infalível ajudador. Não te deixas lutar sozinho, nem ser esmagado pela dor. Jesus pode te erguer, mesmo que não consigas ver. Ouça sua voz de amor a te dizer: suportei as suas dores.
tentações, conheço teu chorar, conheço teus pesares e também a tua dor. Não penses que estás perdido, nem abandonado. Olhai para mim e vivei. Se estás desamparado, Jesus entende, Ele o foi. E também injustiçado, Jesus entende, Ele o foi. Se tua alma está cansada e se tua cruz é muito pesada, Jesus Cristo por ti um dia cruz maior carregou. Em meio às suas provações, tens infalível ajudador. Não te deixas lutar sozinho, nem ser esmagado pela dor. Jesus pode te erguer, mesmo que não consigas ver. Ouça sua voz de amor A te dizer, suportei as tuas dores, experimentei as tuas lutas, enfrentei tuas tentações, conheço teu chorar, conheço teus pesares e também a tua dor. Não penses que estás perdido, nem abandonado. Olhai para mim e vivei. Suportei as tuas dores, experimentei as tuas lutas, enfrentei tuas tentações, conheço teu chorar, conheço teus pesares e também a tua dor. Não penses que estás perdido, nem abandonado. Olhai para mim e vivei. Ainda que a tua dor não encontre eco em nenhum coração da terra, Olhai para mim e vivei. Convido a igreja a se colocar de pé. E levantar os seus olhos e olhar para Deus. Pai Santo, Pai querido, como é bom olhar para o Senhor. Como é bom refletir nas histórias lindas que o Senhor escolheu a dedo para colocar na Bíblia a palavra do Senhor. E com essas histórias nós podemos colocar em prática e entender os planos e os desígnios na nossa vida. Pai Santo, nos permita que possamos desfrutar o restante desse sábado ao seu lado, ao lado da nossa família, ao lado dos nossos amigos. Proteja, Senhor, cada família que está aqui, desse mal perene que está lá fora. Seja conosco, nos guarde. Esse é o pedido e o agradecimento que eu faço no seu santo nome. Amém. Informativo Mundial das Missões. Deus do impossível.
Fabíola orou por 18 anos para que seu pai também entregasse o coração a Jesus e fosse batizado. Eles moravam em Villahermosa, no México, e o pai não acreditava na Bíblia, era alcoólatra, sisudo e grosseiro. Mas quando o homem estava com 75 anos, um câncer o deixou em estado grave e ele teve que ser internado. Fabíola orou com mais fervor e certo dia ela se aproximou do pai e perguntou: "Pai, posso orar com você?" Para sua surpresa, o pai permitiu que orasse com ele e a partir dali, eles passaram a orar 2 vezes ao dia. Fabíola ainda lia a Bíblia e cantava hinos. O pai ouvia em silêncio e a filha se perguntava se suas ações não eram inúteis. O pai ficou mais debilitado e certo dia o homem aceitou estudar a Bíblia para aprender mais sobre Deus. Após a 7ª lição, o pai de Fabíola aceitou ser batizado e uma cerimônia improvisada foi realizada na casa deles. Naquela noite, o homem começou a respirar mais rápido, deu um último suspiro e faleceu. O semblante dele estava pacífico e Fabíola contou para os parentes sobre a conversão do pai. Fabíola não queria a morte do pai, mas se conforta em saber que terá uma eternidade para viver ao lado dele. Em 2018, as nossas ofertas foram enviadas para ampliar o Hospital Adventista de Villahermosa, no México. A construção já está na fase final. E neste trimestre iremos construir e estabelecer 13 centros de influência na divisão interamericana. Sejamos liberais. Vamos cantar agora o hino de número 18, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos seu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és Deus excelso, nosso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, justo e compassivo, puro e perfeito, nosso Redentor. Santo, 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 Deus onipotente, tua criação manifesta o teu amor. Antes de criares todo o céu e a terra, eras e sempre hás de ser, Senhor. Agora as classes serão divididas e aqueles que estão em outras salas podem se dirigir.